Olá, bom dia, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Este é o programa semanal Gestão Pública em Foco. Eu sou Antônio Moreno, diretor da GEPAM, e hoje nós vamos conversar com o professor Leonardo Vieira de Souza sobre o tema Marketplace na administração pública e os sistemas de compras instantâneas, né? Vamos falar sobre o Contrata Mais Brasil, sobre a questão de serviços e alimentos, sistema de compras expressas, né, que é o tal do SIC-X, né, o ex-marketplace e o credenciamento. Muito bem. Fica uma pergunta. Sabia que o poder público pode comprar com a mesma facilidade que você compra no Mercado Livre ou na Amazon? Fique conosco e você verá tudo isso. Toda segunda-feira, às 9 horas, eu recebo, né, um convidado para falar sobre temas de interesse da administração pública. E hoje nós estamos trazendo o professor Leonardo Vieira de Souza, que vive essa questão de licitações na prática, né, e ele explica de um jeito que todo mundo entende. Professor Leonardo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Toninho, muito obrigado a GEPAM. Mais uma vez aqui tratando de um tema relevante e moderno, não é? A gente está falando de inovação das compras públicas. Acho que vai ser muito interessante a gente debater aqui esse tema tão ampliativo, né? Exatamente. Bom, eu queria fazer a apresentação do professor Leonardo. Ele é advogado, é consultor jurídico na GEPAM, né, instrutor de cursos na Escola Virtual de Governo da GEPAM, possui especializações em Direito Constitucional e Administrativo, Direito Eleitoral e em Direito Público, né, com ênfase em licitações. E tem atuação aqui na GEPAM, na área do Direito Administrativo, Direito Tributário, Terceiro Setor e Gestão Pública. O professor Leonardo vai estar conosco num curso que ele vai dar aqui na GEPAM, um curso online, né, no dia 14 de julho, das 9 até as 12, e das 14 às 17, onde ele vai estar tratando sobre o assunto Marketplace na administração pública e os sistemas de compras instantâneas. Como o doutor Leonardo falou, é um tema novo, né, e todo mundo aí precisa conhecer. Bom, vamos começar, então. Eu queria fazer uma primeira pergunta, Leonardo. O fim da morosidade, né? O e-commerce público é a cura para o custo processo? E aí eu queria complementar um pouco essa pergunta, né? Tradicionalmente, pela lei de licitação, né, embora focado em planejamento, ela ainda carrega um custo administrativo altíssimo, né? E também prazos lentos para compras, às vezes, que é simples, né? Como que o sistema de compras expressas, né, o SIC-X e o Marketplace do Contrata Mais Brasil, promete quebrar essa barreira, né? Reduzir, você entende que vai reduzir drasticamente o custo operacional de comprar um insumo básico ou um alimento, por exemplo, uma rede de ensino? Esse é o ponto crucial, eu acho, né? A gente tem estatísticas aí, principalmente de sites especializados, sites que atuam com licitações e com convênios, e se você pesquisar, você vai encontrar na internet onde alguns levantamentos estimam aí que cada processo de licitação vai custar aos cofres públicos, em média, R$ 14.000. Você imagina o custo disso ao longo do ano? O tanto de processos que a gente não tem, especialmente processos simples, processos complexos, processos que às vezes têm que ser refeitos, porque ou você tem licitação deserta, fracassada, problemas ali na hora de executar, impugnação, reclamação, paralisação junto ao tribunal. Então, muitas vezes você precisa refazer esse processo. Então, você imagina o custo total desse universo de licitações ao longo do ano. Esse custo operacional para se executar licitações, como o Toninho trouxe, ele tende a ser realmente reduzido ou eximado em alguns casos, no caso do e-commerce, do marketplace aí na administração pública. Porque o formato do e-commerce na administração pública, embora ele seja muito parecido até agora, o que se tem desenhado, porque é um tema novo, ainda está em construção, a gente tem vários modelos que estão surgindo, o próprio SIC está sendo criado ainda, a gente tem uma ideia de como ele possa ser, mas a gente ainda não tem a estrutura dele formada. A gente tem a Contrata Mais Brasil,
A gente tem o sistema do Estado de São Paulo, que também vai disponibilizar esse tipo de contratação. Então, tudo está sendo desenvolvido, mas a ideia é, basicamente, que você tenha um processo padronizado, constituído, feito prioritariamente pela União, pelo órgão federal, e todos os demais órgãos contratantes, compradores, aproveitem esse processo para fazer suas compras diretamente naqueles fornecedores que já estão Então, os presentes municípios, e credenciados. a União vai disponibilizar para os municípios essa plataforma para que os municípios, as prefeituras, câmaras, autarquias, utilizem a plataforma da União. Exato. Hoje a gente já tem a Contrata Mais Brasil, que está lá disposta, é da União, e está disponível para adesão dos demais órgãos. O SIX, ele vai ser na mesma linha. Ele vai ser uma plataforma da União que será disponibilizada para os demais órgãos fazerem adesão. É lógico que você vai ter que fazer integração de algumas coisas, né? Aquilo que é o seu sistema, com aquilo que você está contratando diretamente do sistema da União. Então, toda a logística, aí, só dessa afirmação que a gente trouxe aqui, já começa a pensar em algumas situações, né? Onde está a liberdade de contratação de cada órgão? Você não vai ter tanta. Você vai ter que ver se a sua contratação se enquadra naqueles padrões que estão presentes lá na plataforma. Esse é o primeiro ponto. Mas é lógico, a instrução, o orçamento, toda essa questão prévia, ela parte de você. Então, você tem que ter a consciência de como vai funcionar cada plataforma para conciliar ela com o seu funcionamento, com a sua rotina e com os seus sistemas também. Então, a tendência, se você tem um processo padronizado, se você tem preços já fixados, fornecedores dispostos a entregar, e os órgãos compradores entram com a demanda, a tendência é que essa demanda já saia imediatamente, você já efetue a contratação, execução e pagamento. Então, a ideia realmente do e-commerce na administração pública é trazer essa agilidade que a gente nunca encontrou. A licitação sempre buscou essa agilidade. O Marçal Justem Filho, ele sempre falou nas obras dele, a administração pública sempre tem a oportunidade de se aproximar das contratações da iniciativa privada, mais ágeis, mais eficientes, com mais qualidade, mas, por algum motivo, e eu acredito que seja por essa questão da proteção, da legalidade, a administração acaba se distanciando das negociações privadas, da lógica privada. Hoje todo mundo compra no e-commerce. A gente utiliza a internet para fazer compra, entrega da manhã, entrega daqui 2 dias, e a administração pública, muitas vezes, ela não entra nesse universo. Então, é isso que eu queria. Então, hoje, Leonardo, que nós entramos lá no... Estou fazendo propaganda aqui, né? Entra no Mercado Livre, na Amazon, né? Aí você vai lá e assim, eu quero comprar uma televisão plasma 57 polegadas, né? Ela apresenta os preços lá, correto? Para a gente. E esse contrata, o Six, né? Six, vai ser mais ou menos nesse sentido. A prefeitura ela vai entrar numa plataforma semelhante ao do Mercado Livre, onde as empresas elas vão colocar lá seus produtos, deixarão lá seus produtos disponíveis, mas vai ocorrer o tipo de um pregão onde as empresas vão concorrer, ou não? É o preço que a empresa colocou lá, ou ela pode modificar? Como que você vê, como vai funcionar isso? Quanto ao SIX, a gente ainda não tem essa definição de como ele vai funcionar exatamente. Mas essa lógica, ela é aplicada na Contrata Mais Brasil hoje, que é o sistema que a gente tem de e-commerce que está vigente, né? Na Contrata Mais Brasil, e a gente acredita, pessoal, que o SIX, ele vai seguir a mesma linha da Contrata Mais Brasil. Então, aproveitando os conceitos da Contrata Mais Brasil, a ideia é basicamente essa que o Toninho falou. Você já tem lá os serviços e os objetos que podem ser comprados e contratados, e você entra nessas linhas de compra ou de contratação. Entrando nelas, você lança a sua demanda. Existem fornecedores que já estarão com o preço cadastrado. Então, o fornecedor ele vai ter essa opção de deixar o seu preço fixo. Como o Tony trouxe o exemplo, né? Se você entra lá no Mercado Livre, na Americanas, na Amazon, você joga lá televisão de 50 polegadas, você vai ter várias televisões de várias lojas, vários fornecedores. Nesse caso, ao órgão público lançar a sua demanda na Contrata Mais Brasil, você já vai ter preços previamente cadastrados de fornecedores, que já vão entrar na sua demanda, se aquele fornecedor for da sua região. Mas também há a possibilidade desse fornecedor e de outros darem lances para melhorar a proposta, porque pode ser que o preço padronizado dele seja um. Quando ele viu a sua oferta, poxa, é do lado de casa. Eu vou nem precisar de carro. Ou a quantidade, né? Ou a quantidade. Eu quero comprar 5.000 carteiras escolares. Então, aí ele melhora, ele pode melhorar. Até porque essas plataformas, a Contrata Mais Brasil faz isso. Ela manda notificações pelo WhatsApp do fornecedor. Então, vai estar tudo na mão dele. Ele vai ter o acesso muito rápido. E pelo celular, com a conta Gov dele, ele vai conseguir dar a oferta, dar o lance. Então, a tendência é que tudo seja mais rápido. O prazo dessa demanda sua, na Contrata Mais Brasil, por exemplo, você que escolhe o prazo. Então, pode ser 5 dias, 3 dias, porque são demandas rápidas. A ideia é realmente você fazer a contratação de maneira rápida. Pagamento pode ser por Pix. Mais rápido ainda, um prazo inferior ao que a gente tem na lei de licitações. Porque a ideia aqui é você aproveitar o processo que já é
da União. Em termos de interface, você vai estar num e-commerce, você vai estar entrando num sistema de compras instantâneas. Mas dentro, a parte legal de tudo isso, a construção legal, que a gente vai tratar daqui a pouco, ela tem contornos específicos onde um órgão aproveita o processo do outro. Basicamente é isso, tá? Mas a ideia é essa, tá, Toninho, que a gente tem hoje da Contrata Mais Brasil. Eu vejo assim que a grande inovação legislativa, então, que viabiliza o CX é a inclusão de uma nova hipótese de credenciamento, né, na lei de licitação. É o que está lá no artigo 79, inciso 4 da lei 1433, né, voltado para plataforma de comércio eletrônico. Gente, é inovação, nós não podemos fugir disso, né? A gente que veio da época lá da Convite, correto? Aquelas coisas, acabou, é isso aqui, é partir mesmo para as plataformas eletrônicas, agilidade na compra, né? Agora, na prática, Léo, como que os órgãos públicos vão credenciar esses marketplaces privados para operar essas compras expressas, essas compras rápidas? E como que a gente consegue garantir que esse processo seja transparente e também isonômico? Como que você vê isso? Eu sei que é tudo muito novo, e tudo ainda vai depender de algumas regulamentações, né? Mas você que está estudando aqui na GEPAN esse assunto, então vamos trazer aqui para os nossos ouvintes aqui, como que isso vai se dar. O desenho que a gente tem hoje é basicamente assim, de uma plataforma à parte, né? Uma plataforma pública, que provavelmente vai ser do governo federal, onde o governo federal estabelece as regras de credenciamento de cada fornecedor, de cada lojista, e os órgãos públicos que forem aderentes, municípios, estados, autarquias, poderão contratar dentro dessa plataforma do governo federal, né? Basicamente esse é o formato que a gente tem hoje quando a gente fala do e-commerce na administração pública. Isso porque a gente tem a Contrata Mais Brasil, que é assim, e tem o SIX, que foi uma hipótese extremamente recente, final do ano de 2025, alteraram a lei de licitações para incluir o SIX lá como hipótese de credenciamento, porque não havia essa previsão expressa. Então, a ideia basicamente é essa, né? É uma plataforma à parte que quem quiser se credenciar vai ter que buscar as regras de credenciamento e o órgão público vai consumir dentro dessa plataforma. O governo federal que vai fazer a gestão dela, ele vai ter controle de pagamento, de exclusão de órgão público porque não pagou o fornecedor, exclusão de fornecedor porque ele não prestou o serviço adequadamente. Então, há um controle diferente nisso também. Mas a gente tem essa outra linha, que o Toninho até questionou e faz muito sentido, que é você buscar o credenciamento próprio, seu próprio marketplace. A gente tem o estado de São Paulo que está desenvolvendo um sistema assim, provavelmente os municípios vão poder fazer adesão, mas a gente também não tem muita informação de como ele vai funcionar, e a gente tem, inclusive, pessoal, plataformas que hoje são utilizadas para você fazer licitações, que já disponibilizam um marketplace próprio. Então, aquela plataforma que você usa para lançar o seu edital, para fazer a sessão, algumas delas já estão desenvolvendo o próprio marketplace. Como a gente vai acomodar tudo isso, é que a gente tem que ter cuidado, porque hoje a autorização legal, a gente só tem para o SIX. O SIX, que é o sistema do governo federal. Eu já vi, inclusive, plataforma privada que criou um SIX, nomeou SIX, o sistema de compra instantânea, para poder entrar na autorização legal da lei. Mas o que a lei está autorizando é o governo federal criar o SIX. Inclusive, os parágrafos que foram inseridos no artigo 79, eles falam isso, que o governo federal vai regulamentar o SIX adequadamente. Contrata Mais Brasil e outros sistemas de marketplace, a gente tem, na verdade, um improviso. Porque do credenciamento, a gente tem 4 grandes hipóteses hoje. Paralelo e não excludente, a critério de terceiros, mercados fluidos e o SIX. Todos os outros marketplaces entram aqui, ó, em mercados fluidos. Então, todo mundo justifica genericamente, nesse fundamento, a criação do marketplace. É por isso que o Marçal critica essa morosidade administrativa. Porque a gente está tendo, vejam só, a gente está tendo que improvisar ou criar dispositivos para criar compras instantâneas, porque hoje a gente não tem. E apesar da lei ser muito nova, a gente continua com aquela ideia um pouco mais burocrática, um pouco mais formal. Então, o que a gente está vivendo hoje é uma mudança de chave mesmo, tá? A gente tem que ficar atento a isso. Leonardo, o SIX, né, ele foi desenhado, né, para aquisição de bens e serviços padronizados, correto? E de entrega imediata, correto? Eu quero um computador, eu quero um notebook, eu quero um microfone, né, eu quero uma televisão, tá certo? Existe um limite de valor ou uma barreira, vamos colocar, existe um limite de valor, uma barreira para o que pode ser comprado via marketplace público? Do que você já leu, estudou, existe um limite de valor ou uma barreira técnica? Hoje, o que a gente tem por exemplo, na Contrata Mais Brasil, que está vigente, o governo federal ele lança editais. Então, lá nesses editais que ele lança, para credenciar os fornecedores,
ele estabelece limites de valores, ele estabelece os serviços que podem, que o fornecedor pode se credenciar, ele estabelece requisitos de habilitação. Então, a primeira barreira que a gente tem é do próprio desenvolvedor dos sistemas. Hoje, o governo federal, que tem a Contrata Mais Brasil, estabelece alguns parâmetros mínimos para o fornecedor, e isso acaba impactando depois, porque o órgão público só vai poder, por exemplo, contratar serviços de reparo, pintura, manutenção elétrica, até o valor de 12 mil e alguma coisa, pela Contrata Mais Brasil. Então, existem essas limitações do próprio desenvolvedor. Mas, do aspecto legal, a gente continua com todas as outras vedações. Fracionamento de despesa, que os tribunais sempre caem em cima, ou seja, não adianta você utilizar um sistema de compra instantâneo para comprar uma mesa de cada vez, sendo que você sabia que precisaria das 150 mesas ao longo do ano. Então, o ideal era você ter feito o quê? Um planejamento e uma licitação para a compra dessas 150 mesas. Então, o planejamento, a improbidade administrativa, a impropriedade de despesa, tudo isso continua ativo. Então, a gente tem que ter o cuidado de utilizar as compras instantâneas dentro daquilo que realmente elas são adequadas. Ou seja, eu fiz meu planejamento de compras. Existem pequenas compras que eu vou fazer ao longo do ano, que são imprevisíveis, ou compras que são um valor muito abaixo. Então, eu posso me utilizar desses sistemas para dar vazão a isso. É lógico, ao longo do tempo, pode ser que esses sistemas tomem um espaço ainda maior. Pode ser que eles tomem o espaço do pregão. Pode ser que eles tomem uma dimensão muito maior. Mas a gente está ainda aos poucos. Os desenvolvedores, a lei, ela ainda caminha para utilização em pequenas demandas, né? Muito bem. O Leonardo, todo esse assunto é inovador, é novo, né? E é palpitante esse assunto, e eu vibro com isso, porque eu acho que esse é o caminho mesmo, né? Então, ele vai dar o curso aqui na GEPAN no dia 14 de julho, gente. Olha, anote aí na sua agenda, né? Se inscreva no site da GEPAN no dia 14 de julho, para você conhecer sobre a questão do SIX, né? E vamos falar um pouquinho agora, você falou bastante do Contrata Mais Brasil, e às vezes quem está nos ouvindo aqui fala, mas que diabo é esse Contrata Mais Brasil, né? Então, eu queria que você falasse sobre os impactos nos pequenos negócios, tá certo? Como que o Contrata Brasil vai democratizar ou ele vai excluir o comércio local, né? Porque o Contrata Brasil, ele tem como uma das bandeiras o desenvolvimento nacional sustentável, né? E o fomento de pequenos fornecedores locais, né? É o pedreiro, é o carpinteiro, é o eletricista, é o pintor, né? Esses pequenos serviços aí que a administração precisa no dia a dia, né? Então, como que... E aí você pode pegar esses pequenos produtores, né, rurais e comércios de bairro para competir dentro de uma plataforma digital, que é o Contrata Mais Brasil. Aí eu venho uma pergunta aqui. Como que as prefeituras podem capacitar seus fornecedores locais para que eles não percam espaço nesse novo ecossistema? Mas explica um pouco do Contrata Mais Brasil, né, como um todo, e essa questão aí de que os fornecedores locais não venham a perder espaço. Perfeito. A Contrata Mais Brasil, ela é, na verdade, um módulo do sistema Compras Gov, que é do governo federal. A tendência é que o SIX seja também, tá? A gente está falando de SIX, Contrata Mais Brasil, e só para vocês entenderem, é que o SIX, pessoal, ele ainda está sendo regulamentado, então a gente não tem muitos detalhes. Por isso que a gente fala muito da Contrata Mais Brasil, porque esse módulo, essa plataforma... O sistema federal tem lá uma plataforma, aí eu sou pedreiro, eu sou carpinteiro, eletricista ou pintor. Eu vou lá e me inscrevo pelo Gov.br, eu faço a minha inscrição lá naquela plataforma, é isso? Exato. Como é que funciona na prática? Exato. Esse módulo do Compras Gov, que é o sistema do governo federal, ele disponibiliza acesso aos fornecedores através da conta Gov. Então, ele entra no site da Contrata Mais Brasil com a sua conta Gov e ele vai ver lá as opções que ele tem para fazer o credenciamento, aliás, para credenciar a sua empresa dentro da Contrata Mais Brasil. Lá ele vai ter opção de regionalidade, quais serviços que ele está prestando. Todas essas opções, elas vão estar ligadas aos editais que o governo federal já publicou. Tá? Então, ele, entrando com a sua conta Gov, ele vai escolher os editais que ele quer participar e ver se ele atende todos os requisitos, vai mandar a documentação, vai fazer o cadastro da empresa dele. Feito o cadastro, ele estará apto a fornecer naquelas demandas que surgirem nas regiões que ele se cadastrou. E ele então, recebe no WhatsApp dele, olha, tem um edital aqui na prefeitura, né, a prefeitura de Jaguariúna, você tem interesse, na tua área, é pedreiro, é para fazer uma reforma de um muro, tal. Ele recebe no WhatsApp dele. Recebe, ele vai receber o aviso no WhatsApp dele, assim como ele pode entrar no site todos os dias e ver as oportunidades que são lançadas lá. Essas oportunidades, elas têm prazos diferentes, pode ser que fiquem 2 dias, 5 dias em aberto.
E a demanda, ela vem com uma instrução mínima, vem com um descritivo mínimo de como o serviço tem que ser feito e com registros de foto, vídeo, de como está o quarto lá, o prédio que precisa ser reformado, enfim, qual que é a situação do espaço que precisa ser efetivamente reformado, para que o fornecedor tenha uma noção também na hora de dar a proposta dele. Ele vai conseguir dar a proposta no sistema, ou a proposta dele vai automaticamente, se ele colocar essa opção lá no sistema, e depois, ao final, aquele que tiver a melhor proposta, vai ser contatado pela administração, através ali da própria Contrata Mais Brasil, para se assinar o compromisso dentro da própria plataforma. Então, é tudo assinado, tudo acontece dentro da plataforma. E como que eu faço para incluir os fornecedores nesse universo? Esse é o problema que a gente tem até da lei de licitações agora. O ano que vem, 2027, pequenos municípios até 20 mil habitantes também estão inclusos na regra absoluta de licitação eletrônica. E aí, como que você vai fazer para incluir todo esse pessoal que te forneceu a vida inteira nesse universo? Então, a Contrata Mais Brasil é uma porta de entrada para isso, sim. Mas a gente tem que estimular também a entrada desse pessoal nas licitações públicas. E como que a gente faz isso? Tem clientes nossos que têm, por exemplo, manuais que explicam como que ele se credencia na plataforma, como que ele pode participar. O que você pode fazer também? Eventos, contando com o pessoal da licitação, gratuitos, abertos ao público, para quem tiver interesse, evento curto mesmo, de publicidade, de divulgação de como funciona a plataforma da administração, como funciona o sistema da administração. Pode fazer também parcerias com a associação comercial, que é quem tem o controle dos fornecedores locais, que pode também contratar cursos da associação comercial para fomentar essa iniciativa dos fornecedores entrarem no universo eletrônico. Então, são todos meios que a gente tem para atrair os fornecedores para esse universo, porque daqui a pouco, gente, se o fornecedor ele não começa a entrar no mundo das licitações eletrônicas, ele começa também a entender que para ele não compensa mandar cotação nunca. Então, há um reflexo nisso também na pesquisa de preço, que muitas vezes a gente conta com fornecedores para oferecer esse preço. Então, quer dizer, os pequenos aí, os prestadores de serviço, não precisam ir lá na prefeitura levar documento, né? Ele entra no sistema, se cadastra, junta lá todos os seus documentos, certidões e tudo mais, e aí o próprio sistema, quando a prefeitura tem interesse em contratar um determinado serviço, que seja da área dele, ele recebe uma notificação no WhatsApp e ele entra lá e dá seu preço, né? E ali ocorre ali um pregão, né, na busca do menor valor, e aí a pessoa é contratada. Coisa ágil, transparente, correto? Não tem favorecimento de ninguém. Perfeito. Leonardo, eu queria conversar um pouquinho agora com você sobre a cotação eletrônica instantânea. O fim das planilhas de pesquisa de preço, será que isso vai ocorrer ou não? Bom, uma das dores de cabeça aqui no setor de compras das prefeituras, das câmaras, é a pesquisa de preço de mercado, né, que costuma atrasar os processos em semana. Você manda, às vezes, para uma empresa, as empresas não têm nem funcionário, não têm interesse em ficar respondendo, e atrasa, correto? Com a adoção do comércio eletrônico para cotação em tempo real, as prefeituras, então, você acha que elas podem abandonar as tradicionais pesquisas manuais de 3 orçamentos? Olha, Toninho, eu acho que assim, né, a pesquisa com 3 orçamentos, as 3 cotações, ela continua válida, né? Quem gosta de utilizar, quem tem a prática de utilizar, vai poder continuar utilizando. A orientação que a gente sempre dá é, utiliza o conceito de cesta de preços. Vamos mesclar as fontes. Então, usa a cotação com outra coisa. Usa preço da internet, usa outras fontes para fazer isso de maneira geral, tá? Quando a gente fala de licitação, compra direta, o ideal é você sempre mesclar as fontes, para ter segurança do preço que você está estimando. Quando a gente aplica isso no marketplace, a gente tem, por exemplo, a Contrata Mais Brasil, em que ela vai falar para nós, no regulamento do governo federal, que podem ser dispensadas as pesquisas de preços para você contratar aquele item. Então, se é um serviço de obras, por exemplo, uma pequena reforma, se você está estimando só na planilha, você tem condições de estimar o preço inicialmente, você não precisaria nem fazer a pesquisa de preço para mandar na plataforma, até porque vai ter a briga na plataforma, né? Os fornecedores vão dar os preços lá na hora. Você vai contratar realmente com o menor preço daquela oportunidade. Então, a gente tem essa possibilidade de as plataformas preverem como vai acontecer esse processo de pesquisa de preço. E, especificamente, em cada uma, pode acontecer de maneira diferente. A nossa orientação geral, como assessoria, também como capacitação de servidores, é sempre assim, vamos fazer pesquisa de preço cada vez mais robusta, não focando só nas 3 cotações. Vamos utilizar 3 cotações com outras fontes, é isso que o artigo 23 nos autoriza lá da lei de licitações. Preço da internet, banco de preço, tabela de preços, vamos pegar licitações de outros órgãos públicos. Daqui a pouquinho pode estar disponível também o banco de notas fiscais do governo federal, vai ser outra fonte interessantíssima. Então, a orientação geral, gente, é sempre fazer pesquisa de preços mais robusta, mais completa. Mas essas plataformas eletrônicas
podem trazer soluções específicas também. Inclusive, tem plataformas que disponibilizam bancos de preço. Então, você vai ter ali uma ferramenta que vai te entregar a pesquisa de preço. Ela vai entregar um relatório de licitações que outros órgãos já fizeram ali, às vezes dentro da plataforma mesmo, qual que é o preço que ele pagou na garrafa de café, ele e mais outros 3 órgãos públicos. Então, você vai ter essas ferramentas na sua mão para agilizar esse processo também de pesquisa de preço. Tá bom. Vamos falar um pouquinho, Leonardo, sobre a integração de sistema, né? A tecnologia municipal está pronta para o SIX, né? Então, a gente sabe que o SIX e o Contrata Mais Brasil, eles vão integrar, devem, né, integrar o Portal Nacional de Contratações Públicas. No entanto, a gente também vê que os municípios de pequeno e médio porte ainda operam com sistemas de compras desatualizados ou semi-analógicos, né? E aí vem a pergunta para você: quais são os principais desafios de infraestrutura tecnológica e de saneamento de dados, né, que as prefeituras precisam superar para poder, então, conectar a essas plataformas nacionais? Isso é muito interessante porque é muito acessível, né? Basicamente, o que as prefeituras e os órgãos vão ter que fazer para aderir ao SIX, aderir a Contratar Mais Brasil, que já está sendo possível, é você ter lá a sua conta no sistema do Compras Gov, que é do governo federal. Tendo essa conta no sistema do governo federal, você vai conseguir fazer a adesão desses módulos, que é a Contratar Mais Brasil, que provavelmente será o SIX também. A gente está aguardando para ver como ele vai ser estruturado. Mas, como regra, é você fazer parte do sistema do governo federal. Agora, como você vai alimentar cada software que você tem, essa é uma questão delicada que vai precisar de análise, porque hoje a gente tem cada prefeitura e cada órgão com uma maneira diferente de conduzir ali tecnologicamente seus processos. Às vezes você tem um software só de compras, às vezes você tem um outro software só de licitação, e às vezes você tem um outro software que é de contabilidade, às vezes tudo é integrado. Então, a gente vai precisar ter atenção sobre a possibilidade do seu sistema já estar integrado, realmente, à plataforma do governo federal, e já ter esses dados, ou de você, eventualmente, fazer o lançamento manual desses dados que você está lançando nesse outro sistema, até para que você tenha um controle também, não é? Porque, no final das contas, são todas compras e contratações do mesmo órgão. Você vai precisar ter o planejamento e o controle desses custos, dessas despesas. Então, essa questão de integração, para você aderir e utilizar, não tem problema nenhum. Você pode utilizar do governo federal desde que você tenha conta lá do seu órgão junto ao governo federal, seja um órgão CIASG, né, que é a sigla que eles utilizam, para atribuir os órgãos que fazem parte do sistema do governo federal. Quando o município tem a conta no Compras Gov lá, que ele utiliza o Comprasnet às vezes utiliza uma plataforma privada, você tem um número CIASG, o seu órgão tem um número CIASG. Você tem que compor esse sistema CIASG. Agora, para alimentar os seus próprios sistemas, você precisa conversar realmente, vai ter que analisar junto com o seu fornecedor para ver os ajustes que serão necessários. Esse ponto é importantíssimo. Ok. Vamos falar um pouquinho, então, nós estamos caminhando para o final, e eu queria agora, como último item, falar sobre a responsabilidade do comprador público, né? Que às vezes é muito rápido, mas o clique ali pode gerar uma improbidade administrativa, né? Então, quando a gente vai comprar no marketplace, né, vai Amazon, Magazine Luiza, Americana, né, Mercado Livre e tudo mais, você vai lá, você escolhe o produto, correto? Vê lá a avaliação daquele produto e clica em comprar. E aí vai lá, gera lá o cartão de crédito e quantas parcelas, beleza, rápido, simples, entrega na sua casa. Mas na administração pública, né, a facilidade, às vezes, ela pode vir acompanhada de responsabilidade fiscal e controle de qualidade, né? Se o produto entregue foi rápido, de forma expressa, for defeituoso ou divergir do padrão, como é que fica, então, Leonardo, a responsabilização do gestor público, né, frente ao Tribunal de Contas? Então, como que a gente desenha um fluxo de recebimento e liquidação que dê segurança jurídica a esse negócio, né, que dê agilidade, mas dê segurança jurídica, né? Porque é muito fácil comprar, né, no marketplace. O problema é se a responsabilização do gestor, caso esse produto venha defeituoso ou então divergir do padrão que constava lá no marketplace. O que você me diz sobre isso? Observa que o que a gente falou no começo, ele continua muito vivo aqui já, né, caminhando para o final aqui da nossa conversa, né? A responsabilidade do agente público na contratação, ela se mantém.
Então, a responsabilidade de você iniciar o processo adequadamente, instruir as peças ali, o termo de referência, às vezes você vai fazer até um ETP para justificar o produto que você está comprando, descrever esse produto adequadamente, se for necessário, você vai exigir alguma garantia, vai exigir algum aspecto preponderante ali de manutenção desse item que você está comprando. Então, todos esses aspectos, eles partem do órgão comprador. Então, a gente precisa conhecer a licitação para saber até onde eu posso ir, até onde eu não devo ir, para saber o que vai me garantir segurança lá na frente. Então, essas peças que partem do órgão, depois elas são lançadas na plataforma e você tem um fornecimento que é reflexo disso. Então, acho que o primeiro passo é isso, né? A gente ter consciência das ferramentas que a gente tem no início do processo mesmo. O segundo passo é a gente analisar como que a plataforma está tratando essas questões. Porque a gente tem a possibilidade de aplicação de sanção dentro das plataformas. Então, por exemplo, a Contrata Mais Brasil tem as suas formas lá de aplicação de sanções. Então, a gente tem todo o sistema ali dentro da própria plataforma de como o fornecedor ele pode ser excluído ou ele vai ser suspenso por determinados dias, de acordo com a falta que ele causou na administração. Então, você tem esse regramento próprio de sanções da plataforma. E a gente tem, num terceiro momento, as rotinas de fiscalização contratual, que são aplicáveis aqui também. Você está recebendo um produto, assim como se você tivesse feito uma licitação, uma dispensa. Você pode estruturar a comissão de recebimento, você pode estruturar fiscal de contrato ou fiscal de empenho, de documento similar. Você pode capacitar os seus fiscais para fazer a análise. Você pode, às vezes, exigir a amostra da entrega. Então, antes de receber o produto definitivamente, se testa a amostra para ver se ele vai servir ou não, depois se aceita ele de maneira expressa. Então, a gente tem essas ferramentas que a gente vai tratar com muito mais cuidado aí no dia 14 de julho, sobre como utilizar cada uma delas, inclusive nesse contexto do e-commerce, para que a gente tenha segurança nas compras, e isso não respingue em responsabilização depois para o gestor, realmente, para a autoridade máxima do órgão. Você vê que são criadas ferramentas, mas são criados também critérios de segurança e de penalização também, né? A gente viu agora, semana passada, o Tribunal de Contas da União decidiu um julgamento. Eu achei muito interessante, Leonardo, não tem muito a ver com o assunto aqui, mas é de licitação, que o município poderá exigir caução numa licitação eletrônica, entendeu? O cara não vinha ali somente para participar, perturbar o ambiente, depois ele dá um preço lá embaixo, aí ele não quer mais entregar o produto. Ei, você vai perder sua caução, filho. Para, aqui não é brincadeira, não estamos com brincadeira aqui. Porque exigia-se caução, né, quando era uma concorrência, correto? Agora não, até num pregão presencial, também, num pregão eletrônico. Até o doutor Ivan Rigolin escreveu um artigo, ele mandou para mim hoje, e nós vamos publicar como orientação preventiva sobre essa decisão do Tribunal de Contas da União. Isso é interessante, Toninho, porque sempre existiu garantia licitatória e garantia contratual, né? Sim. Mas no universo das licitações eletrônicas, havia uma dúvida sobre o momento que você poderia exigir garantia da participação. Porque antes, na licitação presencial, lá na época do Império, quando a gente fazia licitações, o cara chegava com o seguro, ele chegava lá com a garantia para participar da licitação mesmo. Se ele não apresentasse a garantia, ele não conseguia participar. Sim. A finalidade dela é essa, não é? E aí, na licitação eletrônica, a gente não tem um campo específico de garantia. Então, o que acontecia? Às vezes, o fornecedor participava, ele descia o preço lá embaixo, todo mundo ia junto com ele de bang jump, e na hora que chegava dos documentos de habilitação, o cara nem tinha apresentado garantia. Então, não tinha garantia na realidade. Essa decisão TCU, ela garante isso. A garantia, efetivamente, na licitação eletrônica é muito interessante. Exato. Bom, pessoal, vai aqui novamente o convite. Dia 14 de julho, o professor Leonardo vai ministrar o curso na GEPAM, curso online, né, sobre marketplace na administração pública e os sistemas de compras instantâneas. Dia 14 de julho. Quem fizer a inscrição tem 20 dias para assistir esse curso. Leonardo, fica aqui, então, para suas palavras para encerramento. Fica livre. Muito obrigado, Toninho. Obrigado, GEPAM, pela oportunidade. Mais uma vez, a gente está tratando de tema relevante aqui. E agradecer a todos vocês também que nos acompanham, né? Convidá-los também para participar das capacitações da GEPAM, em especial essa do Marketplace, que a gente vai aprender junto muita coisa. Muito bem, muito bem. Convido todos vocês, então, que buscam essa atualização, a acessarem agora, né, o nosso site www.gepan.adm.br para conferirem os detalhes sobre esse curso e também, né, para garantir a sua inscrição. E deixo o convite aqui para o próximo episódio do Gestão Pública em Foco, né, onde toda segunda-feira, às 9 horas, eu recebo aqui um convidado
para tratar de temas relevantes da administração. Leonardo, um abraço, muito obrigado pela participação e uma excelente semana a todos e até o próximo episódio. Um abraço.